Os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, texto conhecido nosso. Já falei aqui nesse texto, mas pretendo falar novamente, porque é segurança para nós, conforme diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 apenas. Hoje pela manhã vimos algo semelhante que o apóstolo Paulo instrui o pastor Tito a lembrar aos irmãos de Creta essas verdades fundamentais, para que aqueles que tinham crido em Deus pudessem serem prontos, rápidos, solícitos na prática de boas obras. E hoje, à noite, à luz desse texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, temos o objetivo de continuar a falar aquilo que nós falamos pela manhã. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e ao vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, uma palavra, Senhor, para descrevermos a alegria, Senhor, a satisfação que é poder desfrutar, Senhor, de momentos como este. Esse tão grande privilégio que Tu concede a pecadores como nós, Senhor. E poder nos colocar diante de Ti como uma família, como um só corpo, uma só igreja, um só povo. Naquilo que a Tua palavra chama de na Assembleia dos Santos, na congregação dos justos. Em que todos nós, ó Senhor, temos um denominador comum. A glória do Teu nome, Senhor, através desse serviço, deste culto. Meu Pai, esse é o momento, Senhor, em que nós meditamos na Tua palavra de maneiras mais detalhadas. Certamente, Senhor, todos nós aqui estamos na expectativa de ouvir a Tua voz. Nós cremos, ó Senhor, que Tu fala com o Teu povo através da Tua palavra pregada, anunciada, lida, explicada e aplicada. E aqui, Senhor, eu preciso reconhecer, Senhor, que para mim isso é uma tarefa impossível, Senhor. Pois a Tua palavra, conforme nós cremos, ela é perfeita, Senhor. E nós, homens, não. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada, ela é suficiente. Mas nós, homens, ó Senhor, não somos nenhuma dessas coisas. E a menos que o Senhor, por Tua graça e bondade, Senhor, nos carregue no colo e nos use como um instrumento em Tuas mãos, ó Senhor, certamente nós fracassaremos. Mas por Tua graça, Senhor, e por Tua bondade, para o bem do Teu povo aqui presente, para a glória do Teu nome,
segundo a tua vontade, para o avanço do teu reino, Senhor, nos conduza em fidelidade a ti. Nos capacite e nos habilite ao Senhor a pregar a tua palavra de maneira simples, de maneira clara, de maneira, Senhor, que todos aqui presentes, desde o mais novo até o mais velho, possam compreender, Senhor, com clareza, a verdade da tua palavra. E assim ser edificado, e assim ser orientado, ser instruído, Senhor, na verdade. E através da tua palavra, Senhor, tu santifique o teu povo, nos habilite para toda boa obra, a fim de que o Senhor receba a glória que te é devida, através da vida do teu povo, Senhor. Não apenas daquilo que nós professamos com os nossos lábios, mas com a maneira em que nós vivemos. Deus bendito, assim nós oramos a Ti e humildemente nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: Vivendo para a Glória de Deus. Vivendo para a Glória de Deus. Bom, certa vez uma jovem chamada Frances, visitando um museu de artes, ela viu um quadro que a deixou profundamente comovida. Era uma pintura de Cristo diante de Pilatos e da multidão, usando a coroa de espinhos sobre sua cabeça. Esse era o quadro que ela viu e que a deixou comovida. Abaixo do quadro, o pintor escreveu: "Isto eu fiz por ti. O que fizeste por mim?" Em lágrimas, aquela jovem copiou aquelas linhas num pedaço de papel. Ao chegar em casa, ela, morando na Inglaterra, compôs um poema, mas logo jogou no fogo por achar que não tinha ficado bom o suficiente. Mas, dentre aquelas chamas, na qual ela jogou esse pedaço de papel com essa frase, escapou um pedacinho daquele poema. E o pai dessa menina pega esse pedaço de papel e lê o que está escrito. E aí ele foi comovido pelo que estava escrito. Então incentivou sua filha a preservar aquele poema. Poucos anos depois, um homem chamado Philip Paul criou uma melodia e fez desse poema um cântico, um hino. É um hino chamado Desafio, número 270, do Inário Novo Cântico. O refrão é: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Irmão, certamente Deus não precisa de nós para nada. Mas diante da graça e da misericórdia de Deus demonstrada na cruz em nosso favor, o que se espera de um cristão? O que se espera de nós? Diante do fato, diante da realidade do que Cristo fez por nós. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite, a fim de responder a seguinte pergunta: como viver para a glória de Deus em resposta à graça e à misericórdia de Deus por meio de Cristo em nosso favor? Repito, como viver para a glória de Deus em resposta à graça e misericórdia de Deus por meio de Cristo em nosso favor? Como? E é o que esse texto aqui tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, consagrando a vida a Deus. A maneira como nós respondemos à graça e à misericórdia de Deus, através de Cristo em nosso favor, de maneira adequada, é quando nós, cristãos, alvo de tal graça, alvo de tal misericórdia, dedicamos, consagramos, nos entregamos por completo, em todos os sentidos, em todos os aspectos da nossa vida, completamente para o Deus que tanto nos amou. Está aí no versículo 1, irmãos. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, essa palavra aí, rogo-vos, pois, irmãos, logo no comecinho do verso, significa insisto, exorto. É um apelo a uma resposta. Paulo está apelando aos seus destinatários da carta, as cartas aos Romanos, para que ele respondesse adequadamente aquilo que ele tinha acabado de ler nos 11 primeiros capítulos de Romanos. E ele sintetiza a tal mensagem do capítulo 1 até o capítulo 11 na simples expressão: as misericórdias de Deus. A conjunção pois, rogo-vos pois, irmãos, é uma conjunção que liga tudo o que ele falou antes, isto é, todos os 11 capítulos de Romanos. Ele vem descrevendo do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, em que ele está descrevendo, ele está dissertando, ele está argumentando em favor da grande obra de Deus realizada em favor dos pecadores através de Jesus Cristo. Que obra é essa? A grande obra da redenção. A maior de todas as manifestações do amor e das muitas misericórdias de Deus em favor dos pecadores. Então ele roga aos irmãos pelo quê? Pelas misericórdias de Deus. Isto é, tudo que ele falou nos 11 primeiros capítulos de Romanos. Paulo fundamenta seu apelo apontando para as muitas misericórdias de Deus, as quais foram reveladas em Jesus Cristo e no qual fomos poupados de uma tão grande condenação. Paulo está fundamentando esse rogo, esse chamado, essa súplica aos irmãos de Roma, naquilo que Deus fez por eles na pessoa bendita de Jesus Cristo. E essa mesma verdade também se aplica a cada um de nós aqui hoje, irmão. Você, nesta noite, está sendo chamado a viver uma vida consagrada, completamente consagrada a Deus. E a razão é as misericórdias dele em seu favor. Você está sendo suplicado através das Escrituras para corresponder àquilo que Deus fez em seu favor através de seu bendito Filho Jesus Cristo, o entregou para morrer numa cruz, a fim de te livrar de uma tão grande condenação. Te dá perdão, te dá justificação, te dá vida e vida em abundância. Então, em correspondência a isto, as Escrituras, Deus através da sua palavra, suplica: apresente o vosso corpo. Isto é, viva uma vida completamente consagrada a mim, diz a palavra de Deus. A palavra aí, apresentar, é colocar uma pessoa à disposição de alguém. Em outras palavras, coloque-se. Disponha toda a sua vida, tudo que você é e tudo que você tem, em virtude das muitas misericórdias de Deus em Cristo Jesus em seu favor, para viver uma vida completamente entregue e consagrada a Ele. Então ele diz que apresenteis o vosso corpo, primeiramente, em sacrifício vivo, de respeito a uma vida ativa, prática da piedade. Não é uma vida meramente passiva e acomodada, mas uma vida cristã sendo vivida de maneira objetiva e proposital. Uma vida constantemente na prática da piedade, tanto pessoal, quanto familiar, quanto eclesiástica, social.
Não apenas um sacrifício vivo, mas também um sacrifício santo. O que significa uma vida separada do pecado, sem mancha. Paulo aqui está fazendo alusão, de maneira figurativa, aos sacrifícios que era apresentado a Deus no Antigo Testamento como uma expressão de culto, de adoração. Como é que os animais tinham que ser entregues em holocausto? Os animais não poderiam ser animais defeituosos, tinha que ser animais perfeitos, sem mácula, sem defeito, sem doença, sem orelha quebrada, sem olho cego ou sem perna quebrada. Tem que ser um animal perfeito, isto é, uma figura da perfeição de Cristo, com a qual também nós somos chamados como cristãos a viver uma vida completamente separada do pecado. Uma vida sem mancha, sem mácula. Mas não somente isso, um sacrifício agradável, isto é, uma vida de obediência. Uma vida cuja vida é vivida, que é como um aroma suave que sobe às narinas de Deus e que o agrada. Então, irmãos, isso constitui o nosso culto racional, que é a nossa resposta consciente ao amor, graça e misericórdia de Deus manifestado a nós e sobre nós por meio de Cristo, que resulta, que é o efeito que nos estimula e nos influencia a uma vida totalmente consagrada a Deus. Conforme de manhã, repito aqui à noite, apenas mudando algumas palavras, as misericórdias de Deus não é suficiente para você entregar-se completamente a Ele, para você viver uma vida completamente piedosa, sem mancha, sem hipocrisia, sem máscaras. Uma vida obediente. Olha o que Deus fez em seu favor na pessoa bendita de Jesus Cristo. E isto é exatamente as manifestações das misericórdias de Deus sobre a sua vida. Você era para estar morto ontem. Você já era para estar morto há muito tempo. Você já era para ter sido consumido debaixo da ira e do juízo de Deus, por conta dos seus muitos pecados, por conta da sua rebelião, por conta da sua transgressão, por conta da sua iniquidade, por conta da sua vã maneira de viver, por conta da sua rebelião contra Deus. Mas apesar disto, apesar da sua situação, apesar da sua condição, apesar de toda a sua rebeldia, Deus lhe amou. E usou para contigo de muitas misericórdias. Por amor, enviou seu Filho para pagar um preço que você merecia. A morte, a condenação, o juízo e a ira dele. Para lhe poupar, e como uma manifestação do seu grande amor e das suas muitas misericórdias em seu favor, ele enviou o seu Filho amado para receber a punição que você merecia. Para lhe poupar de uma tão grande condenação, para lhe poupar da sua ira santa e justa contra toda iniquidade e piedade que você vivia e praticava. Portanto, a nossa resposta
A graça e a misericórdia de Deus em nosso favor, através de Jesus Cristo, é nos entregando completamente a Ele, a fim de viver uma vida consagrada a Ele. Uma vida consagrada a Ele. Segundo lugar, irmãos, está intrinsecamente ligado a isso. É também não se conformando com o mundo ímpio. Versículo 2, a parte A. Não se conformando com o mundo ímpio. Olha o que diz. E não vos conformeis com este século. A palavra aí conformar traz a ideia de moldura, né? Moldar-se. É se acomodar ao padrão de outro. Isto é, se acomodar ao padrão do mundo. E a ordem é: não se acomodem ao padrão mundano. Não se conforme, não se enquadre aos princípios ímpios e mundanos. Não se conformar com esse século, irmãos, é não moldar nossa vida aos mesmos valores e princípios que regem a humanidade caída. É não viver de acordo com valores imorais, princípios pervertidos e ímpios que governam o mundo, que é hostil a Deus e a sua palavra. É isso que significa não se conformar com este mundo. É não achar e acreditar que é normal a desonestidade. É não achar e acreditar que é normal o roubo. E não é. Que é normal o palavrão, que é normal a propina, que é normal toda sorte de imoralidades sexuais, tais como adultério, fornicação, ideologia de gênero, homossexualismo. É achar que tudo isso é normal. Mas a palavra de Deus diz: não se conforme a isto. É não achar e acreditar que o aborto é normal, e que a mentira é normal. A insubmissão às autoridades, como vimos hoje pela manhã, é normal. A avareza, a idolatria, o uso das drogas, e aí vai sucessivamente. É isso que significa não se conformar ao mundo. É não viver de acordo. É não subscrever valores imorais, princípios pervertidos e ímpios que governam o mundo, que é hostil a Deus, a sua palavra e ao seu povo. Não se conforme a este mundo. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Em outras palavras, não inverta os valores. Pecado é pecado e sempre foi e sempre será. A mentira continua sendo pecado, a desonestidade continua sendo pecado, o roubo continua sendo pecado, o adultério continua sendo pecado, o sexo fora do casamento continua sendo pecado, a fornicação. A homossexualidade continua sendo pecado. A propina continua sendo pecado, o aborto continua sendo pecado, o assassinato de bebê no ventre. Não devemos nos conformar a este mundo ímpio, nem tampouco concordar com ele. Romanos 1,32, olha o que diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte e o que tais coisas praticam, não somente as fazem, praticam, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, não praticar tais coisas, mas aprová-la é a mesma coisa. Eu posso não praticar o aborto, mas se eu aprovar isso, se eu concordar com isso, eu estou consentindo com o mal, com o pecado.
Eu posso não praticar a homossexualidade, mas se eu aprovar isso, se eu relativizar isso para agradar homens, eu estou consentindo com tal maldade e pecado diante de Deus, tal perversão e imoralidade. Eu posso não praticar o adultério ou a fornicação, sexo fora do casamento ou antes do casamento, mas se eu consentir e aprovar isso, dizendo não tem problema, eu estou consentindo com tal pecado. Estou sendo culpado da mesma forma como aqueles que praticam, porque eu estou consentindo, eu estou aprovando, eu estou apoiando. E assim sucessivamente se dá em todos os outros tipos de pecado, irmãos. E a maneira adequada como nós respondemos às muitas misericórdias de Deus, o seu amor e a sua graça para conosco em Cristo Jesus, além de entregar-se a uma vida completamente consagrada a Deus, é também não se conformando com este mundo caído, com este mundo ímpio, com este mundo perverso. Está completamente em oposição à verdade de Deus, à palavra de Deus. Você tem praticado tais pecados aqui listados? Não tenho. Você tem consentido com algum? Você tem concordado com algum? Você tem aprovado algum? Você tem apoiado, relativizando tais pecados, dizendo que isso é besteira? Ou vamos crescer, estamos no pleno século XXI, isso é coisa retrógrada, coisa do passado, já não vale mais. É assim que você tem lidado com o pecado? Embora você não esteja praticando, mas se você estiver consentindo, aprovando e apoiando, você é culpado tanto quanto aqueles que praticam. Você não está vivendo de maneira adequada em resposta às muitas misericórdias de Deus em seu favor. Se você é um cristão, você deve se arrepender de tal pecado e mudar e ser transformado. Como? É o nosso terceiro ponto. Renovando a mente. Está aí no versículo 2, parte B. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como? Talvez você pergunte, pastor, viver uma vida consagrada a Deus, como não se amoldar a este século? Renove a sua mente diariamente através da palavra de Deus. Mas transformai-vos, a ideia é mudar de forma. Essa é a razão de que muitas vezes, irmãos, até mesmo crentes, professos dentro da igreja, apoia coisas que é completamente contra a palavra de Deus. É pelo simples fato de não ter as suas mentes, a sua razão, o seu intelecto transformado e renovado pela palavra de Deus, moldado, formado pelas Escrituras e não pela visão secular de mundo. Não tem como haver uma verdadeira transformação em todo o nosso ser sem passar pela mente. Tudo começa aqui. A cabine de comando, né? A mente. Que em alguns sentidos a Bíblia às vezes coloca como sendo o coração, né? Coração. A cabine de comando. O âmago do nosso ser. Essa é a razão pela qual muitos cristãos
acaba subscrevendo posições que é completamente contra a palavra de Deus. Aqui eu quero falar algo, né? Não me entra na cabeça cristãos cuja posição política é de viés esquerdista. Não tem como, irmão. Não tem como ser de esquerda, isto é, subscrever os ideais ou as ideias defendidas por sistemas políticos de esquerda, né, políticos e filosóficos de pensamento de esquerda, com a fé cristã. Não tem como compactuar isso. É completamente oposto. O próprio princípio dos ideais esquerdistas é completamente anticristão. São ateus. Karl Marx, o grande inventor aí, né, no começo lá, o grande chamado marxismo, é um ateu, não crê em Deus, um naturalista, um humanista. Antonio Gramsci, um francês que pegou o princípio ensinado por Marx e aplicou à cultura. Então, chega ao nosso conhecimento aquilo que é chamado de marxismo cultural. Marx pregava uma revolução à força. Os empregados contra os patrões, né? A força, a revolução à força, pegar e arma. Ele pegava essa revolução. Enquanto Antonio Gramsci pegou esse mesmo princípio revolucionário e disse assim: não, nós não iremos ganhar espaço se a gente usar a força. Não conseguiríamos dominar a sociedade, instaurar o comunismo e o socialismo usando a força. A gente primeiro precisa ganhar a cultura. Se infiltrar na cultura, se infiltrar na educação, se infiltrar na filosofia, se infiltrar na teologia, se infiltrar nas igrejas. Destruir esse discurso patriarcal, uma família tradicional como sendo a base da sociedade, o fundamento sem a qual tudo colapsa, se sustenta. Então começou a luta, né, de opressor e oprimido. Os pais são os opressores dos filhos, os filhos são os oprimidos dos pais. Olha que coisa bonita, né? Liberte-se disso e começa a inculcar na cabeça da sua sociedade tal ideia revolucionária que culmina na rebelião contra filhos, contra os pais. Funcionários contra os patrões. Os patrões são os vilões, os funcionários são os coitados, os oprimidos, e os patrões são os opressores. Não pode acontecer isso. Tem que acabar com as igrejas, tem que acabar com a família tradicional, tem que acabar com o discurso religioso. Então se foi infiltrando essas ideias, foi ganhando a cultura, foi ganhando a sociedade em todas as esferas. Só basta a gente olhar uma faculdade dessa pública para ver como é que é a situação lá. Povo que parece mais malucos, doidos. Cada coisa que a gente fica abismado que a gente vê. Relatos, né? E a gente vê em internet jovens assim bonitas, cuidadosas, muitos cristãos, criados no lar cristão, tradicional, religioso, tendo o ensino dos princípios, da moral, da ética, nos princípios judaico-cristãos. Vai para a faculdade, dá um ano, está outra pessoa. Já não respeita pai, já não respeita mãe, não submete a nenhum tipo de autoridade, um espírito de rebelião. Porque inculcaram na cabeça dele de que ele é oprimido. Liberte-se dessa opressão. Não aceita nenhum tipo
de autoridade. Vai completamente contra os valores e o princípio da própria vida e começa a defender ideais completamente antibíblicos. Aborto, liberação da droga, ideologia de gênero, homossexualismo e tudo mais. Terrorismo. Então não tem como associar tais ideais ou ideias com a fé cristã. Não tem como. Porque é completamente contra os princípios do que nós cremos. A palavra de Deus diz a respeito de tais temas. Isso se dá por quê? Não tem a sua cosmovisão moldada pela palavra de Deus. A sua cosmovisão, isto é, a sua visão de mundo, é moldada pelas essas ideologias anticristãs, secular, mundana. Então não tem como ser crente e ser marxista ao mesmo tempo. É impossível isso. Os valores são opostos. Os princípios são contraditórios, são excludentes. Não tem como. Mas para que você viva uma vida completamente consagrada ao Senhor, não amoldando-se a este século, a este mundo, em resposta às muitas misericórdias de Deus em Cristo Jesus em seu favor, é necessário que você renove a sua mente. E não tem outra maneira de renovar a mente, senão através das Escrituras. A palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É as Escrituras, irmãos, que habilitam o crente a viver uma vida consagrada ao Senhor, orientada para Deus, que dá a ele sabedoria, inteligência e discernimento para entender a vontade de Deus e aquilo que é ímpio e aquilo que é perverso. Um quarto e último ponto. Antes de irmos para o quarto e último ponto, quero vos perguntar: quanto tempo você tem dedicado para a leitura e meditação das Escrituras? Quanto tempo por dia você separa ali um momento, um horário, alguns minutos, pega a sua Bíblia, entra no seu quarto, fecha a porta e fica a sós com Deus. E ler a palavra de Deus. E medita na palavra de Deus. E nutre comunhão e relacionamento com Deus. Quantos minutos? Quanto tempo? Qual a última vez que você pegou na sua Bíblia? Exceto quando você vem para a igreja aos domingos. No decorrer da semana. Está bem, irmãos? Esse é o nosso problema. E queremos viver vidas piedosas, enquanto nós não nos exercitamos nos exercícios espirituais que são necessários para sermos habilitados para toda boa obra. Leitura da palavra e oração. Renove sua mente com a palavra.
Busque a Deus diariamente em sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, sentado à mesa, no sofá da sala. Abra as Escrituras, leia para eles, medite com eles, ensine a eles, discutam, aprendam, desenvolvam. Façam isso também a sós, cada um de vocês. No seu quarto, no seu cantinho, no seu quintal, no seu terraço, no mato, dentro do banheiro, onde quer que seja. Só não deixe de fazer. Só não deixe de meditar constantemente na palavra de Deus. E somente assim é que você terá a sua mente renovada, transformada, moldada à vontade de Deus. Enxergará corretamente e adequadamente a vontade de Deus para a sua vida. Saberá discernir o verdadeiro do falso, o precioso do vivo. Somente através das Escrituras, irmão. Então renove a sua mente. Renove a sua mente para que então você possa ser habilitado e capacitado a responder adequadamente às muitas misericórdias de Deus sobre a sua vida, em seu favor, através de Jesus Cristo. Por fim, a maneira de nós respondermos adequadamente à graça e à misericórdia de Deus em nosso favor através de Jesus Cristo, além de uma vida completamente consagrada a Deus, uma vida que não se conforma com o mundo ímpio, e uma vida que renova constantemente a sua mente na palavra de Deus, também devemos viver uma vida com propósito. 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 Versículo 2, a parte C. No comecinho diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, para que experimenteis. Perceba, Paulo está apontando aqui o objetivo. Paulo está apontando o propósito do porquê devemos renovar a nossa mente constantemente através da palavra de Deus. E qual é o propósito que Paulo aponta? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, irmão. Esse é o propósito pelo qual devemos renovar a nossa mente constantemente através da palavra de Deus, a fim de sermos habilitados a viver uma vida consagrada e a rejeitar as paixões íntimas, a não nos moldarmos a este mundo mau, a este presente século, cujo princípio é completamente contra os princípios do nosso Deus. E então, somente assim, poderemos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a palavra experimentar é verificar algo se é genuíno ou não. Reconhecer algo como genuíno depois de um exame. Então, como poderemos desfrutar da comunhão, da verdade de Deus, se nós não experimentá-la? Se nós não conhecê-la, se nós não formos íntimos da verdade de Deus, se nós não formos conhecedores da verdade de Deus, se nós não temos intimidade com as Escrituras, que é a mente de Deus, a vontade de Deus revelada para nós, que revela tanto Deus quanto a sua vontade e o seu plano em nosso favor. A mesma que também renova a nossa mente e nos molda a ela. Conclusão, irmãos. Em virtude às muitas misericórdias de Deus, devemos nos entregar e viver completamente para Deus, como um culto ininterrupto, praticando a piedade, renunciando o pecado e renovando a mente pela palavra de Deus para sermos transformados. E então,
experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim é que poderemos, é que seremos capacitados e habilitados para vivermos para a glória de Deus. Irmãos, oramos constantemente por isso, não é mesmo? Senhor, nos habilite. Senhor, nos capacite. Senhor, ajude-nos a não ser apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Senhor, 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 queremos viver para a Tua glória. Senhor, faz isso. Mas o quanto você tem renovado a sua mente através da palavra? O quanto você tem buscado conhecer a Deus? O quanto você tem buscado compreender a verdade de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus, a obra de Deus, a cruz de Cristo, de onde emana todo o amor de Deus, de onde é derramado sobre nós as suas muitas misericórdias, através do qual nos é dado a sua graça e a sua bondade e o seu amor em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, é dessa maneira, nos entregando completamente para viver para Deus como um culto contínuo, sem intervalo. É uma maneira de viver, é um estilo de vida, é um culto que vai para além desse momento aqui solene. É um culto que não termina quando a gente dá o último amém aqui nesse momento, mas continua no decorrer e ao longo de toda a semana. E quando chega o próximo domingo, o próximo dia do Senhor, o próximo chamado solene para nós prestarmos culto ao nosso Deus, se entrelaça novamente com esse momento solene, depois sai novamente desse momento solene e continua no resto da nossa vida, todos os dias, cada segundo e a cada minuto da nossa vida. Essa é a maneira de como nós devemos responder adequadamente às muitas misericórdias, a graça e o amor de Deus em Cristo Jesus em nosso favor. Para que então possamos viver para a sua glória. Amém. Vamos cantar ao Senhor.